Capítulo 2. A psicóloga decidiu se manter disponível para atender Jeeves, ia até a escola observá-lo no grupo dos outros meninos e tentaria vê-lo sozinho por algum tempo. Depois, conversaria com a sua mãe e, caso ela concordasse, marcaria os dias para as entrevistas na sala de ludoterapia do Centro de Orientação Infantil. Na manhã seguinte, a psicóloga chegou na sala de aula antes dos alunos. A professora Miss Jane logo ficou interessada para saber sua opinião sobre Jeeves e esperava que ela o ajudasse. Os alunos chegavam e cada um guardava suas coisas. As crianças começavam a fazer suas atividades, cada uma escolhia um brinquedo. Então Jeeves chegou com sua mãe e parado ali ficou. Nem ao menos escutava a professora. Então, tirou seu boné e o casaco de seus braços flácidos, que pareciam pendurados em seu ombro. Jeeves não colaborava, e a professora guardou seu material e disse num sussurro, enquanto se aproximava da psicóloga: "Bem, eis Jeeves." Jeeves ia de um brinquedo para outro, mas às vezes se fixava por um bom tempo naquela atividade que lhe interessava. Jeeves cautelosamente se virou e levantou os braços e logo depois baixou. Um de seus colegas correu até ele e o chamou para brincar, mas ele logo quis esmurrar seu colega. Miss Jane correu e pediu à criança para brincar do outro lado da sala. Movimentando-se em direção à parede, Jeeves aproximou-se de uma mesinha onde estavam pedras, conchas, pedaços de carvão e outros minerais. Parou e, muito devagar, apanhou primeiro um objeto, depois outro. Num relancear de olhos, captou a presença da psicóloga e, com uma velocidade, desviou a direção do olhar. Abaixou-se, recurvado sobre a mesa, ali sentou-se numa tentativa de se esconder. Quando chegou ao recanto dos livros, Jeeves passou a mão sobre cada um dos que estavam sobre a mesa. Escolheu um e cruzou a sala em direção a um canto. Sentou-se de frente para a parede e calmamente examinou cada folha, virando-as cuidadosamente. Estaria ele lendo? Estaria pelo menos compreendendo as ilustrações? Uma das professoras aproximou-se e perguntou-lhe, suave e carinhosamente, o que ele estava lendo, e ele arremessou com violência para longe o livro. Jeeves respondeu com seu silêncio e atirou-se ao chão com o rosto para baixo, imóvel. Chegou a hora de brincar ao ar livre. Nunca sabiam se ele viria ou não. Era realmente imprevisível. A hora do recreio foi, então, anunciada, e Jeeves foi consultado se gostaria ou não de ir, mas sua resposta foi não. A psicóloga, então, disse que ia sair, pois estava lindo o dia. Vestiu seu casaco e, de repente, Jeeves disse que ia. A professora vestiu-lhe o agasalho. Com um caminhar trôpego e vacilante, dirigiu-se ao pátio de recreação. Sua coordenação de movimentos era deficiente e reveladora que Jeeves estava amarrado, física e emocionalmente. As crianças corriam, deslizavam e pulavam, mas Jeeves não. Ele saiu para um canto afastado, apanhou um pequeno bastão e começou a arranhar para frente e para trás o chão, traçando vincos na sujeira, sem olhar para qualquer pessoa, curvado em sua atividade solitária. Quando a professora tocou o sino, todas as crianças entraram, até Jeeves. Miss Jane ajudou-o a tirar o casaco. Ele deu-lhe o gorro dessa vez. A professora colocou uma música suave e cada criança apanhou seu colchãozinho para o período de descanso. Jeeves também pegou o seu e desenrolou-o, colocando-o sobre a mesa da biblioteca, longe das outras crianças. Deitou-se e, com o polegar na boca, descansando com os outros. Depois de alguns minutos de repouso, as crianças levantaram-se e guardaram seus colchões. Jeeves enrolou o seu e recolocou-o na prateleira. Jeeves permaneceu junto à porta. A psicóloga atravessou a sala e o perguntou se gostaria de ir para uma salinha de brinquedos. Ela estendeu a mão, ele hesitou por um momento e depois segurou-a, sem dizer uma palavra, e juntos caminharam. Durante o percurso, ela o escutava murmurando palavras que não conseguia entender. Estava curiosa para conhecer sua reação. Estava surpresa pelo fato de ele ter aceito o convite de uma pessoa estranha e com ela ter saído de sua sala sem olhar para trás. No final do hall, havia uma pequena sala designada como sala de ludoterapia. A psicóloga sentou em uma cadeirinha perto da porta.
Dibs permaneceu no meio da sala de costas para a psicóloga, torcendo as duas mãozinhas. Cadeira, brinquedos, tudo à sua disposição. No entanto, Dibs continuava parado no centro da sala, observava e então vagarosamente virou-se e começou a andar, atravessando a sala e, depois, passeando em volta junto às paredes. Trocava um brinquedo por outro, na ânsia de experimentar todos. Caminhou até a casa de bonecas, passou sua mão no telhado, ajoelhou-se perto e vagarosamente segurava uma a uma as peças do mobiliário. Ia murmurando com pausado questionamento os nomes da mobília. Dibs sentou-se no chão, olhando fixamente a casa de bonecas por um longo tempo. Apertava as mãozinhas juntas contra o peito e disse, repetindo várias vezes, que não gosta de portas fechadas, que não gosta de portas fechadas e trancadas, que não gosta de paredes à sua volta. Obviamente, Dibs vivenciou algumas experiências infelizes com portas fechadas e trancadas. Dibs descobriu então que as paredes divisórias da casa de bonecas podiam ser removidas. Deslocou-as uma a uma. E nessa sala de ludoterapia, Dibs começou a libertar-se das asfixiantes paredes que havia construído ao redor de si. Depois de um bom tempo na sala, a psicóloga disse que estava na hora de voltar. Lentamente ele ergueu-se, segurou a mão dela e deixaram a sala. Quando chegaram perto da sala de Dibs, a psicóloga sugeriu que ele voltasse sozinho para a sala. Sem hesitar, ele seguiu pelo hall, abriu a porta de sua sala e então olhou para trás. A psicóloga acenou com a mão e a expressão do rosto de Dibs era interessante. Parecia surpreso, quase satisfeito. Entrou em sua sala e firmemente fechou a porta atrás de si. Foi essa a primeira vez que Dibs foi sozinho a algum lugar. Quando a psicóloga saiu daquela primeira ludoterapia com Dibs, ela pôde compreender por que os professores e os outros membros da escola não conseguiam inscrevê-lo no livro dos casos perdidos e sem esperança. Ela sentiu um profundo respeito pela força e capacidade interiores dele. Dibs era uma criança de extraordinária coragem.